E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos, sou professor de Biologia e hoje no nosso encontro a gente vai falar sobre as características gerais de um grupo de organismos que surgiu aí desde o Carbonífero, quando o nosso planeta ele era regido por imensos pântanos, ou seja, as plantas, ok? Então vamos lá. Bom, como vocês podem ver aí no nosso slide, nós temos 3 palavras, tá? Eucariontes, pluricelulares e autótrofos. Essas são as características gerais desse reino, tá? E aí o reino plant, lembrando aí, ó, A, E no final, né? Vai ter esse som de I, então o reino plant, ou o reino vegetal. Vocês também podem estar encontrando aí nas pesquisas de vocês, em alguns livros, chamado de metafita, com pH, mas isso é só questão de curiosidade. Bom, todos os organismos que pertencem ao reino plant, ou reino dos vegetais, ou seja, os organismos eucariontes, ou seja, são organismos que possuem células com núcleo visível, ou seja, a célula deles vão ter membrana plasmática, citoplasma e dentro vai ter uma membrana, a membrana nuclear. Essa membrana nuclear ela vai formar o núcleo que vai abrigar o material genético das plantas, tá? Bom, são pluricelulares ou multicelulares, ou seja, esses organismos eles são visíveis a olho nu, porque eles são formados por várias células. Então a gente consegue visualizar, né, esses organismos. E são autótrofos. O que isso significa? Que eles possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento através de um processo biológico chamado de fotossíntese, ou seja, eles capturam a energia luminosa, né, essa radiação luminosa do Sol e transforma essa energia em energia química, né? Ela realiza aí a produção do seu alimento, no caso aí vai ser o amido, através de um processo fotossintético, tá bom? Então aí, ó, como vocês podem ver no slide, a gente tem uma típica célula eucarionte ou célula eucariótica vegetal. Percebam aí, ó, nós temos o núcleo, essa organela grande, né? O núcleo, nós vamos possuir aí em azul o vacúolo, que é uma região como se fosse uma bolsa, porque já que os organismos são autótrofos, já que eles produzem seu próprio alimento, eles vão precisar de uma região para armazenar esse alimento, né? Para armazenar esse estoque, que vai ser o amido. E aí, em verde, a gente vai ter os cloroplastos. Os cloroplastos possuem clorofila, e aí clorofila existe 2 tipos, a clorofila A e a clorofila B, que eles são os responsáveis por capturar essa energia luminosa e realizar esse processo de fotossíntese. Okay? Aí, ó, como vocês podem ver, no nosso cloroplasto, na imagem ao lado, somente verde, ele possui membrana externa, membrana interna e possui todas essas estruturas, ali que vai ocorrer o processo de fotossíntese tão essencial para as plantas e aí também para todos os organismos, dito que as plantas são os organismos produtores, né, dentro dos nossos ecossistemas. Ok, e aí como vocês podem ver no nosso slide, a gente tem aqui uma representação simplificada do processo de nutrição vegetal. Então vejamos lá, as plantas através das folhas, né, ela absorve ali o CO2, que é o gás carbônico, né, esse gás que fica ali na atmosfera, libera vapor de água, libera oxigênio e aí ela acaba ali dentro do processo de fotossíntese, quando ela produz seu próprio alimento, ela produz os açúcares, que são a glicose. Esses açúcares, essa glicose, que quando for ser armazenada, vai ser armazenada aí geralmente em amido, que vai ser a molécula bioenergética, que vai fazer parte aí dentro da cadeia alimentar. Então as plantas elas são essencial, tanto na produção aí, como vocês podem ver, de gás oxigênio, ela produz esse gás oxigênio, e aí ela acaba aí sequestrando esse gás carbônico da atmosfera. Percebam ali embaixo, nas raízes, que ela consegue absorver água e sais minerais. Então, para que ocorra a fotossíntese, nós vamos precisar de gás carbônico, água, sais minerais, luz, para que as clorofilas sejam aí excitadas, ocorra o processo de fotossíntese e a planta consiga produzir aí o seu próprio alimento e armazenar, principalmente, amido.
Aqui nós vamos ter os representantes desse reino plant, lembrando que vão ser 4, né? E aí a gente vai ter uma divisão. Olha só aqui no nosso slide. Nós temos plantas sem sementes, que vão ser basicamente 2 grupos, briófitas e pteridófitas, e nós vamos ter as plantas com sementes, né? E aí a gente vai ter as gimnospermas e as angiospermas. De cima para baixo, olha lá, ó, briófitas, exemplo, os musgos, ok? Pteridófita, exemplo, samambaias. Gimnospermas, pinheiro do Paraná, ok? Nesse grupo, a gente vai ter apenas a presença aí de semente, mas eles não vão ter flor. Mais na frente a gente vai falar um pouco mais sobre as características delas. E as angiospermas, que são aquelas que produzem fruto, ok? Vamos lá, falar um pouquinho brevemente aí de cada um desses grupos. As briófitas. Quem são as briófitas, gente? São os musgos, né? Elas são avasculares. Esse A aí na frente significa negação, né? Quando o A ele vem na frente, ele sempre vai ter essa contradição. Então, elas são avasculares. Vasculares vem de vasos. Nós, seres humanos, temos nossos vasos sanguíneos, que são as artérias e as veias, e as plantas vão ter seus próprios vasos, porque elas precisam que a água circule em todo o seu, né, o seu corpo ali, o seu organismo. Okay? Possui pequeno porte, então as briófitas são muito pequenininhas, elas todas juntas formam ali como se parecesse um tapetezinho verde. Elas gostam de áreas que são sombreadas, né, que estejam ali úmida, que tenham contato com a água. Possuem rizóide, cauloide e filóide, ou seja, são estruturas que são semelhantes às raízes, o caule e as folhas, só que eles são tão pequenos, e a água ali ela transita de uma célula a outra através de um processo chamado osmose. Por quê? Porque elas não têm vasos condutores de seiva, elas não conseguem pegar essa água, colocar dentro do vaso e aí isso justifica, né, aí o tamanho delas, tem que ser pequena, porque todo o organismo necessita de água. Não possui semente nem flores, né, e elas vivem em ambiente úmido, como eu acabei de dizer. O nosso próximo grupo, segundo, serão as pteridófitas. Bom, são vasculares, aí sim, elas vão possuir vasos condutores de seiva, tanto que existem pteridófitas como o samambaiaçu, que tem 12 metros, 25 metros, são espécies, né? E nós temos também aí as avencas, né? Elas possuem grande porte por conta dos vasos condutores de seiva. Esses vasos vão fazer com que a água ela chegue mais rapidamente ali na ponta de uma folha, por exemplo, e isso vai fazer com que ela tenha, não perca água para o ambiente. Não possui sementes e nem flores, né? Elas não possuem essas estruturas. Também vive em ambiente úmido, mostrando aí uma dependência da água, pois depende da água para o meio de reprodução. Lá nas briófitas, né, nós tínhamos a dependência de água também para a reprodução, ok? Nas pteridófitas, essa característica ela também vai ser apresentada. Diferença de briófita para pteridófita, olha só, as pteridófitas vão ter vasos condutores de seiva. Por conta dessa característica, ela vai ter aí um porte maior. Nós vamos ter as gimnospermas, ou seja, gimno significa nu, esperma é semente. Então, são plantas que possuem sementes nuas, né? Quem são elas? Vamos lá. São plantas vasculares, né? Se você vê uma planta alta, plantas de grande porte, são plantas vasculares, possuem vasos condutores de seiva, elas conseguem fazer com que a água ela transite dentro do corpo da planta. Possuem raiz, caule, folhas e sementes, mas esse grupo ele não vai possuir flores, né? Não necessita da água para que ocorra a fecundação, ou seja, aqui nós vamos ter o surgimento do grão de pólen, né? O pólen ele vai ser carregado de uma planta para outra, aí no caso. Não necessitam da água para que ocorra a fecundação, já foi dito. O gameta masculino não é flagelado, é transportado dentro do grão de pólen, geralmente aí transportado pelo vento, ok? O embrião fica protegido na semente, que possui reservas nutritivas e uma proteção contra a desidratação. Ou seja, isso aí é relacionado à formação da própria semente, né? Desse próprio organismo, que as plantas é um ser vivo, ela vai ter que se reproduzir.
A estrutura reprodutora é o estróbilo, então ela não vai ter flor ali, ela vai ter um estróbilo, que é como se fosse uma flor rudimentar, né? Não chega ali a atrair muitos animais, né? Por conta disso, os estróbilos eles são fecundados aí basicamente pelo vento, ok? As flores não possuem ovários, portanto não produzem fruto, né? E aí as flores não é propriamente dito uma flor completa, ok? É uma flor bastante rudimentar e aí a gente chama de estróbilo. Não esqueçam disso, é uma característica desse grupo, ok? E aí agora nós vamos falar do nosso quarto grupo de plantas. São aquelas plantas mais evoluídas, né, as mais derivadas, que possuem características mais completas. E aí a gente vamos ter aqui, conforme nosso slide, olha lá, né, plantas que possuem flores, que vão possuir agentes de polinizador. Como vocês podem ver lá, ó, abelhas, né, os insetos, eles vão ser atraídos ali pelo um perfume, né, por um alimento. As plantas aí desse grupo das angiospermas, elas vão ser plantas que vão ter flores e essas flores vão atrair vários polinizadores. Nós temos plantas que as flores só abrem à noite, né, que são adaptadas, e aí acabam atraindo morcegos, como vocês podem ver aí na imagem. Mas vamos às características delas. Bom, ela possui basicamente todas as características de todos os grupos, e aí a gente vai ter uma inovação evolutiva, que vai ser a flor. Então, bora ver aqui, ó, são vasculares, possuem raiz, caule, folhas, sementes. A estrutura de reprodução dela vai ser a flor. Os gametas eles são produzidos ali dentro da flor, né? Ocorre a polinização por animais, também através do vento, por insetos, né? Aves também ali, quando vão se alimentar, né, do néctar, por exemplo, de uma flor, ela acaba, quando vai visitando a outra flor, transferindo esse grão de pólen, e aí ocorre o que a gente chama de polinização. Tão essencial para a evolução desse grupo. Não apresentam dependência da água, né? O embrião deles, desse grupo, né, ou seja, a semente, ela vai possuir ali estruturas que vão dar uma nutrição e também estruturas contra a desidratação. Por isso que ela aí compreende cerca de 80% de toda a diversidade desse grupo, ok? As flores possuem ovários que após a fecundação se transformam em frutos, ok? Então aqui a gente vai ter, ó, conforme o nosso slide, uma evolução. Então, as plantas, elas vieram, né, elas evoluíram a partir das algas verdes. Tanto que as briófitas compartilham várias características. Aí depois vieram as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Bora exercitar um pouco. Então, olha só, aqui nós temos uma questão, né, um exercício, que diz o seguinte: o esquema abaixo representa o mais recente sistema de classificação do reino plant. Percebam lá, ó, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Cada grupo ele vai ter aí uma inovação evolutiva, né? Algo que apareceu que deu ali para ele um sucesso e uma característica diferente. 1, 2 e 3. O que isso significa? Os algarismos romanos representam a aquisição de estruturas que permitiram a evolução das plantas. As estruturas representadas por 1, 2 e 3, respectivamente, são. Só lembrar aí, ó. Primeiro que apareceu foram os vasos condutores de seiva. Segunda estrutura, semente. E a última estrutura, né, as mais evoluídas, flores e fruto. Então a resposta correta é a letra D. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Bom, para mais informações, acessem a plataforma Eduque, ok? Assista essa aula e as demais e fiquem atentos, porque dentro da plataforma a gente vai lançar ali algumas atividades, tá? Uma delas também relacionada aqui ao Reino Plant, ok? Um abraço a todos.